Aumento que pesa no bolso do consumidor, conta de energia dos baianos deve ficar mais cara neste mês de abril. A ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, autorizou um reajuste médio de 1,53% nas tarifas de energia da Coelba. O reajuste já está em vigor desde a última segunda-feira, 22 de abril. Este é um dos destaques do SB Notícias, segunda edição, que está começando e vai mostrar também, você vai conhecer mais sobre os colecionadores de vinil, pessoas que mesmo com as novas tecnologias preservam a cultura e a experiência estética de um artigo que fez sucesso durante mais de 30 anos. São estes os nossos destaques e você pode participar com a gente enviando sua mensagem para o nosso WhatsApp 7734248766 ou então poste um comentário em sua rede social com a hashtag UN2 que aparece aqui embaixo no seu vídeo. Hoje é terça-feira, 23 de abril, o seu SB Notícias segunda edição começa agora. (18h31). Olá, boa noite, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao SB Notícias segunda edição, que começa agora trazendo para você as principais informações do oeste do estado e, como eu sempre digo, é sempre muito bom poder contar com a sua companhia aqui na tela do seu canal 4.1. E nós abrimos a edição de hoje falando de economia, gente. Vem aí mais um aumento para pesar no bolso do consumidor baiano. A Agência Nacional de Energia Elétrica autorizou o reajuste da tarifa de energia em todo o estado da Bahia. Com isso, é preciso buscar formas de economizar. Confira mais detalhes na reportagem de Thaís Patês. A ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, autorizou um reajuste médio de 1,53% nas tarifas de energia da Coelba. O reajuste já está em vigor desde a última segunda-feira, 22 de abril. Para os consumidores residenciais que utilizam energia em baixa tensão, o reajuste será de 1,62%. Já para indústrias e comércios atendidos em alta tensão, o aumento será de 1,28%. Em todo o estado, a Coelba atende mais de 6 milhões de unidades consumidoras. Toda vez que há um aumento de despesas, dessas despesas que a gente chama de despesas fixas, são aquelas despesas que as famílias precisam ter todo mês, isso tem um impacto na renda. Como é uma despesa fixa importante, a energia elétrica, ela vai ter um impacto, digamos assim, danoso no orçamento das famílias. O aumento ele é relativamente pequeno, de 1,62%, mas como você não está tendo um ganho de receita, isso compromete parte do orçamento. E para algumas famílias isso pode ser um valor bastante significativo, dependendo da faixa de consumo que esta família possua. De acordo com nota da ANEEL, o reajuste é realizado periodicamente e está previsto no contrato de concessão da empresa. Como fatores de impacto no reajuste, a agência apontou os custos com compra e transporte de energia. Segundo a professora de Economia da UESB, não há previsão de redução da tarifa. Não há uma perspectiva, no cenário de curto prazo, para que haja uma redução no custo, da energia elétrica. Primeiro porque uma das justificativas, que é alguns subsídios, algumas pessoas pagam um pouco mais caro, isso precisa ser financiado por outras pessoas. Então existe um custo também embutido por parte dos subsídios. Isso não é ruim, mas esse é um custo que existe. E, em segundo lugar, porque não há uma tendência de redução no custo operacional e nem de geração da energia para essas empresas que produzem energia elétrica ou que transmitem energia elétrica. Então, não há uma perspectiva de curto prazo para uma redução aí na tarifa elétrica, de energia elétrica no nosso país. Para 2024, a ANEEL prevê um aumento na conta de luz de 5,6%, acima da inflação estimada em 3,9% pelo mercado financeiro. E já que as previsões não são tão positivas para o consumidor, a saída é economizar. Este engenheiro eletricista deixou algumas dicas. A primeira dica geral que a gente pode dar assim é tenha uma instalação elétrica adequada em casa.
a gente tem, principalmente aqui na cidade, um caso muito grande de casas com instalação elétrica muito antiga, que foi feita nos anos 80, anos 90, que está sendo usada até hoje com equipamentos com potência muito maior, né? A fiação que a gente usava para alimentar uma casa inteira naquela época, a gente usa hoje para alimentar só o chuveiro. Por quê? Porque essa energia, quando não está passando por uma rede adequada, ela se perde em forma de calor, né? Então ela vai aquecer o fio ali e vai perder energia, então você vai estar pagando por energia que você não está consumindo. Que além do alto custo, gera também essa questão da segurança, né, que pode gerar um curto-circuito, uma sobrecarga, até mesmo um incêndio elétrico. Então, assim, o primeiro grande dica que qualquer engenheiro que se preze vai passar para vocês é: preze pela instalação elétrica da sua casa. Tenha uma instalação adequada, veja uma possibilidade de talvez fazer uma reforma, fazer uma atualização, para poder ter um consumo adequado e não se perder energia. O engenheiro também recomenda um aproveitamento inteligente da iluminação natural, como manter janelas abertas para reduzir o uso de lâmpadas. Outra dica é o uso de aplicativos de automação residencial para programar horários de ligar e desligar aparelhos. A pedido da nossa equipe, o profissional também fez um ranking dos aparelhos que mais consomem energia. Anota aí. Trocadores de calor vão ser o maior consumidor de energia. Então, o chuveiro elétrico, por ser o equipamento mais potente que a gente tem em casa, é o maior consumidor, não tem discussão. Secador de cabelo, chapinha, se você tem o que está se usando muito, fogão de indução, né, o cooktop de indução, forno elétrico, todos esses são os grandes vilões, assim. O ar-condicionado também, mas o ar-condicionado muito pela questão do tempo de uso, né, porque geralmente a gente liga à noite e fica a noite inteira com ele ligado. Então, a outra dica é manter a manutenção desse ar-condicionado em dia. Os filtros limpos, a instalação elétrica toda adequada, ele sempre com a manutenção em dia ele vai ter uma redução no consumo. Mas basicamente é isso. Trocou calor, gerou frio ou gerou calor, é um grande consumidor, ficar de olho. É isso, a gente tem que buscar alternativas aí para economizar e não esse aumento não pesar tanto no nosso bolso, né? E os aposentados e pensionistas do Instituto Nacional de Seguro Social, o INSS, gente, começam a receber a primeira metade da parcela do 13º salário a partir dessa quarta-feira, no caso, amanhã. Em geral, a primeira parcela do abono anual, também conhecido como 13º dos beneficiários da Previdência Social, ocorre em agosto de cada ano. No mês passado, o governo federal determinou a antecipação do pagamento das duas parcelas do 13º salário a mais de 33 milhões de beneficiários. De acordo com os dados da folha de pagamento, o volume de recursos só com a primeira parcela do benefício que são injetados na economia será de 33 bilhões de reais. Tem direito ao abono, gente, os aposentados, pensionistas, além de pessoas que receberam ao longo de 2024 benefícios temporários como auxílio por incapacidade temporária e auxílio reclusão. Nesses casos temporários, o valor é proporcional ao tempo de recebimento do benefício. Quem recebe o salário maternidade também tem direito ao 13º proporcional. Porém, ele é pago junto com a última parcela do salário maternidade e, por isso, quem recebe o salário maternidade não vai receber o valor aí extra, né, junto com os demais beneficiários. Vale lembrar que o 13º, gente, não é pago a quem recebe o benefício de prestação continuada, o BPC. Para acessar todos os detalhes sobre o pagamento do benefício, basta ir até o site do INSS, nesse endereço que vai aparecer embaixo no seu vídeo, meu.inss.gov.br, ou então entrar em contato pelo 135, que é a central de atendimento do INSS, que funciona de 7 às 22 horas. As informações são da Agência Brasil. E se você busca, olha eu sendo da câmera errada, gente, se você busca uma colocação no mercado de trabalho, fique atento às vagas de emprego e estágio que estão sendo oferecidas hoje em Vitória da Conquista e também em Jequié. O Cine Bahia de Vitória da Conquista está disponibilizando uma vaga para auxiliar administrativo exclusiva para pessoas com deficiência. A vaga é para pessoas com ensino médio completo. Uma vaga para auxiliar de limpeza, também exclusiva para pessoas com deficiência. A vaga não exige experiência na função. Uma vaga para auxiliar de logística. A vaga é para candidatos com experiência na função, ensino médio completo e que possuam CNH. Uma vaga para auxiliar de mecânico de autos. É necessário experiência comprovada na função. Uma vaga para cabeleireiro. A vaga exige experiência na função. Uma vaga para chefe de cozinha. É necessário que o candidato tenha experiência na função.
2 vagas para costureira em geral. As vagas são para candidatos com experiência em operadora de máquina de costura. 1 vaga para desenhista industrial gráfico. É necessário que o candidato tenha experiência em Photoshop, edição de vídeos e gerenciamento de redes sociais. Vamos agora com as vagas do Cine Bahia de Jequié. 1 vaga para assistente de laboratório, exclusiva para pessoas com deficiência. A vaga exige ensino superior incompleto em biologia, química ou biomedicina. 1 vaga para serviços gerais, também exclusiva para pessoas com deficiência. É necessário que o candidato tenha ensino médio completo. 1 vaga para gerente de mercearia. A vaga é para candidatos com ensino médio completo e experiência comprovada. 1 vaga para analista comercial. A vaga exige ensino superior em administração ou áreas afins e experiência comprovada. 1 vaga para pedreiro. A vaga é para pessoas com ensino fundamental incompleto, experiência comprovada, que possuam transporte e CNH. 1 vaga para encanador. A vaga é para candidatos com ensino fundamental incompleto, experiência comprovada e que tenham transporte e CNH. E, por fim, 20 vagas para costurador de calçados. As vagas são para candidatos com ensino fundamental incompleto. Para se cadastrar e concorrer às vagas do Cine Bahia, é necessário se dirigir até o Cine Bahia de sua cidade com a carteira de trabalho física ou digital, RG, CPF, comprovantes de residência e escolaridade, além de certificados de cursos. O Cine Bahia de Vitória da Conquista fica na rua Rotary Club, número 149, no centro. Já o Cine Bahia de Jequié fica na Avenida Rio Branco, também no centro da cidade. Uma boa sorte a todos! E vamos agora conferir como fica o tempo e temperatura para a Vitória da Conquista e outras cidades da região. E as temperaturas já vão começar a cair, viu? Esta noite, em Vitória da Conquista, é esperado um tempo aberto, com céu limpo e sem chuva. A temperatura cai e não deve superar os 20 graus. Amanhã, o tempo será de sol moderado e não deve chover. Os termômetros registram a mínima de 21 graus e a máxima é de 27. Na quinta-feira, o tempo abre de uma vez e a previsão é de tempo completamente ensolarado, sem nenhum sinal de chuva para a cidade. A temperatura permanece na média, variando entre 19 e 28 graus. Agora vamos conferir como ficam o tempo e a temperatura para outras cidades da região. Amanhã, em Jequié, a maior parte do tempo é parcialmente ensolarada, mas deve oscilar entre períodos nublados e chuva passageira no início da tarde. Os termômetros sobem um pouco e deve variar entre 23 e 29 graus. Se você mora em Itapetinga, não saia de casa sem o guarda-chuva, pois o tempo é fechado, com previsão de chuvas leves. Mesmo assim, a temperatura permanece mais alta e a máxima esperada é de 30 graus e a mínima é de 22. Em Poções, o tempo é parcialmente ensolarado, mas a temperatura é mais agradável, oscilando entre a mínima de 21 e a máxima de 27 graus. Vamos para mais um intervalo, gente. No próximo bloco, vocês vão conhecer mais sobre os colecionadores de vinil. Pessoas que, mesmo com as novas tecnologias, preservam a cultura e a experiência estética de um artigo que fez sucesso durante mais de 30 anos. O intervalo é bem rapidinho, eu volto já. Uma torneira pingando representa mais de 20 litros de água desperdiçados em apenas um dia. Economize água. É isso mesmo, espelho quebrado. Já pensou no quanto você ficou agoniado por falta de informação? Espelho quebrado não é nada demais.
mas a vida é. Não deixe que a desinformação prejudique a saúde dos seus filhos. As vacinas são seguras e salvam vidas. Com elas, conseguimos erradicar doenças como a varíola. Vacine a sua criança de 0 a 5 anos. É fundamental manter o calendário de vacinas em dia. Procure o posto de vacinação mais próximo. A saúde das crianças está em suas mãos. Não deixe que doenças já erradicadas do Brasil voltem a colocar nossas crianças em risco. Vacine, ame, proteja, vacine nossas crianças. Esse é o Aedes aegypti, mosquito responsável por 3 doenças. Mas uma delas tem crescido rapidamente por todo o país: a dengue. Todo cuidado é pouco, por isso é bom ficar atento aos sintomas. Se você estiver com febre alta, náuseas, manchas vermelhas pelo corpo, dor de cabeça ou atrás dos olhos e nas articulações, não se automedique, pode ser perigoso. Procure imediatamente a unidade de saúde mais próxima da sua casa. Faça a sua parte. Juntos, nós podemos combater o mosquito. Uma parceria entre TVs e instituições públicas de ensino superior do Nordeste brasileiro traz até você informações sobre inovação e o desenvolvimento de pesquisas científicas que fazem diferença no seu dia a dia. Universiência, todo sábado, 1h30 da tarde, aqui na sua TV UESB, canal 4.1. Estamos de volta com o UESB Notícias, segunda edição. Para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Entre os amantes da música, ele fez um grande sucesso muitos anos atrás. Com o advento da tecnologia, a gente foi perdendo espaço para mídias mais compactas e aparelhos muito mais modernos. Mas agora, de item de museu, ele voltou a se tornar objeto da moda e muito bem valorizado, viu? São os famosos discos de vinil, capazes de proporcionar uma experiência estética e auditiva bastante interessante e que voltaram a ocupar espaço no mercado. A repórter Thaís Patês traz os detalhes para a gente. Disco escolhido e posicionado na vitrola. É hora de ajustar a agulha. Tudo pronto para relaxar e ouvir uma boa música. Ao som do disco de Geraldo Vandré, censurado na época da ditadura, Sebastião relembra que nesse cantinho, ao lado da vitrola, ele costumava curtir o que apelidou de Sábado do Vinil. Um momento para tomar uma taça de vinho e apreciar discos de grandes nomes da música. Assim como em palcos de grandes festivais, por essa vitrola já tocaram Beatles, Chico Buarque, Dominguinhos e muitos outros. E quando digo muitos, são mesmo. Sebastião tem uma coleção com mais de 1000 vinis. Começou desde a juventude mesmo, a gente vai comprando e tomando paixão pela música, né? Então a memória que fica gravada com o tempo, como se fosse o cheiro de um perfume, a gente vai trazendo com a gente. Mas depois de adulto, foi que nós começamos a guardá-los com mais carinho. Mas o gosto pelo vinil é desde a juventude. E por que o senhor é apaixonado pelo vinil? Quais são as características do vinil que deixam o senhor com esse encanto ainda pelo disco? Veja bem, o encanto é a própria música. O encanto é da música que fica. É a memória musical que fica na gente, que fica expressa nos sentimentos, emana da gente no dia a dia. E o vinil parece que a gente carrega como se fosse um livro que a gente carregasse sempre. Além de carregar na memória, no cheiro, no toque, se carrega debaixo do braço, em qualquer lugar para se ouvir. E é como se fosse uma orquestra tocando. E esse amor de Sebastião pelos vinis fica ainda mais especial porque é compartilhado com o filho. Essa coleção já é praticamente já toda do meu filho. Eu só estou aqui hoje guardando mais para ele, porque parece que passa de pai para filho. Hoje é dele praticamente, vai ficar para ele, porque eu não vou mais como carregar isso mais. Então fica. E ele continua com esse mesmo processo de
está colecionando esses discos. Tem disco aqui do Simonal, tem disco da Jovem Guarda, tem disco do Carlinho Lira, tem disco raros do João Gilberto. Agora vamos voltar um pouco esse disco para falar sobre a história do vinil. Nos anos 40, editoras musicais americanas começaram a trabalhar em um formato de disco com um material plástico, à base de vinil, buscando uma melhor capacidade de gravação e maior qualidade de som. Foi uma inovação histórica para a época, pois os discos usados anteriormente só permitiam a gravação de uma música em cada face. Já o disco de vinil era mais leve e reproduzia mais canções. O formato dominou o universo musical. No Brasil, o vinil foi lançado comercialmente em 1951. Nas décadas de 80 e 90, o surgimento dos cassetes e dos CDs ameaçaram por fim a era dos vinis. Não foi o que aconteceu. Os velhos e novos amantes do famoso bolachão fizeram aumentar as vendas de discos nos últimos anos. Em 2022, as vendas dos vinis superaram as vendas dos CDs, totalizando mais de 40 milhões de discos vendidos. Se transformou num algo vintage, né? Virou algo que da arte, e as pessoas que gostam de arte, elas buscam esse tipo de coisa, né? E momentos extraordinários que a gente está vivendo por conta dessa dificuldade que a internet impõe, que ela também é um fator libertador, ela é algo também que liberta e até demais, até o ponto de destruir, né? No caso de os artistas, ou a maioria dos artistas sobrevivem meramente, alguns, né, meramente de shows. Antigamente o artista sobrevivia também da venda de discos. Então existem ainda artistas que as pessoas procuram, que são obras raras, que você não encontra mais, que o artista ou ele já foi embora, desencarnou, ou então ele está vivendo em outro país. Aí acaba que aquele disco pega um valor extraordinário, mesmo o artista não sendo tão popular, né? Pega um valor muito bom. Além de vendedor de vinis há 24 anos, Rai também é apaixonado pelo formato. Como fã, ele fala da experiência única de ouvir um disco de vinil. Um amigo me falou, ele é músico, maestro, ele falou que existem notas que no CD você não consegue, não tem audição. Isso para quem, eu acredito, só para quem seja músico mesmo. E que no vinil saem todas as notas que são tocadas, realmente saem, ele reproduz tudo. E a magia do vinil são essas artes fantásticas, tá vendo? As artes que eram feitas antigamente, a gente tinha orgulho de sair estampado com a arte do vinil, do artista favorito. Era muito gostoso, muito, muito bom. Em meio à era dos streamings, em que as músicas perdem o fôlego na mesma velocidade em que chegam a todas as partes do mundo, o bolachão segue firme, encantando velhas e novas gerações de fãs, que agora estão tendo contato com discos de vinil de artistas pop, como Taylor Swift e Lana Del Rey. A forma que as pessoas procuram aqui, muitos os colecionadores tradicionais, eles vêm em busca de discos muito bem conservados, né, daquele disco em específico, né, alguns estão dispostos a pagar qualquer valor para ter aquilo ali. E outros vêm porque eu ganhei um aparelho de toca-discos, então eu quero experimentar o toca-discos, eu quero, poxa, minha avó ouvia e me incentivou. Então tem esses contrastes, né? Alguns estão por conhecimento, pessoas novas, né? Que não tiveram acesso a isso. Tem gente que não conhece, também interessante. Fala, o que é isso? Tem alguns menininhos mais novos. O que é isso? Aí depois o pai e a mãe falam, é o vinil que a gente ouvia antigamente, ouvia música por aí. E eles acham fantásticos como é que isso toca, né? E sai um som fantástico, né? É muito gostoso. Entre os discos mais procurados no sebo de Rai estão clássicos de artistas como Pink Floyd, Elvis, Milton Nascimento, Caetano, Gil e muitos outros. Por lá, também é possível encontrar discos raros, como este do ilustre Elomar Figueira. A gente tem aqui um artista conquistense formidável, que é o Elomar Figueira. E essa é a obra dele mesmo, por exemplo, é uma obra que você não encontra mais, que no mercado
Na internet, no Mercado Livre e outras plataformas, ela chega a ser vendida entre R$ 1.200 e R$ 1.500. Então, assim, como é uma obra rara, que editou-se pouco e tem poucas disponíveis para venda, acaba ficando muito caro. Mas que é fantástico quando você adquire uma obra dessa e ter na sua discoteca, eu acho que fica extraordinário. Além que é bonito, né? Muito bonito. E voltando o disco novamente, lembra do colecionador que apareceu no comecinho da matéria? Pois é, ele deixou um recadinho para quem ainda não conhece essa arte, que é ouvir um disco de vinil. Não só o contato com o disco de vinil, mas o que esse disco vem trazendo, qual é a mensagem que vem trazendo ao longo dos tempos. Quando a gente queria dizer alguma coisa, se dizia em forma de canção. Falar em forma de um protesto, canção. Falar de canção, ouvir música vai levando. Agora, protestar de que forma? Cantando. Não existe coisa melhor do que se falar cantando, do que se falar canções, do que se recitar uma poesia, do que se recitar uma prosa. Quanto mais essa prosa sendo orquestrada no fundo com a orquestra, é o vinil que diz isso. Então, se o senhor pudesse deixar um conselho aí para essa galera que tá vindo, seria sentar e ouvir um disco de vinil. Um disco de vinil, para se inspirar mais. É isso, né, gente? Um objeto que geralmente estavam no museu hoje custando tão caro e fazendo tanto sucesso na atualidade, né? E é assim que a gente encerra a edição de hoje. Nosso tempinho tá curto, hoje não tem participação, mas amanhã eu prometo que a gente conversa mais um pouquinho, tá? Se você quiser rever os nossos telejornais, já sabe, acesse nosso canal no YouTube, aparecer aí embaixo no seu vídeo, só escanear esse QR Code que tá aqui embaixo, que você pode rever estas e outras edições do nosso telejornal, tá bom? Outras notícias locais vocês conferem amanhã, 12h15, com Mário Ribeiro, no ESB Notícias, primeira edição. E em seguida, coladinho com o N1, tem o Repórter Brasil Tarde com a nossa querida Luciana Barreto. Obrigado pela sua companhia, melhor da noite a todos. Eu te espero aqui novamente amanhã às 18h15, tá bom? Até lá. Tchau, tchau.